Bíblica nessa noite pelo irmão evangelista irmão Marcos Bertolini. Depois estaremos ouvindo mais louvor pelo nosso irmão Rafael ali, antes da nossa parte final dessa live, né? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, continua ligadinho aí nessa live aí, que Deus tem bênçãos para você nessa noite, amém? Louvamos a Deus então por todos esses belos hinos de louvor ao Senhor, né? Que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos amigos que estão conosco, nos acompanhando. Quero trazer uma palavra, uma leitura do texto sagrado, a palavra de Deus, que está no livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. A minha letra é um pouco miúda aqui da Bíblia, e a gente já está meio limitado, né? Mas dá bem para nós acompanharmos aqui. Eu quero ler com você para nós basear a nossa reflexão, a nossa meditação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele... Agora eu vou pedir para o irmão Rafinha nos acompanhar, que era nosso irmão poder ler, que a minha Bíblia, eu gosto de usar a Bíblia, poderia usar no celular. Aqui o versículo 6 agora. Segue para lá. E aí o irmão Rafa vai ler agora para nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Até aqui. Então nós podemos ver aqui o apóstolo que escreveu à igreja de Filipos. Aleluia. Sobre a exaltação, a glorificação, a supremacia, a grandeza do nome de Jesus. É deste nome que nós queremos falar. Os louvores vieram falando deste nome, a importância do seu abraço, porque quando se fala no nome de alguém, está se falando numa pessoa, numa personalidade. E imediatamente ao se mencionar o nome de uma pessoa, é claro, o nome puxa o histórico da pessoa, puxa as suas atitudes, as suas obras, os seus feitos, o seu legado. No caso de nome, falando em nome, puxa o legado, seja positivo, seja negativo, puxa o que veio, o que tem no histórico. Aqui no caso de Jesus, nós estamos vendo aqui que o apóstolo fala da grandeza do nome de Jesus. E esta grandeza, ela foi sobremaneira, né, reconhecida pelo apóstolo Paulo. Não sempre, quando ele era chamado Saulo, não era apóstolo, era um grande homem, homem no sentido secular, no seu tempo, um homem de autoridade, um homem de poder. Saulo, ele perseguia este nome. Ele mesmo diz no seu testemunho, depois que se converteu, que ele respirava ameaças contra aqueles que propagavam o nome de Jesus, que pregavam a Jesus. Porque realmente pregar o nome de Jesus atrai, por incrível que pareça, atrai oposição, perseguição, né? Atrai muita resistência por parte daqueles que não conhecem, não apreciam e não estão em comunhão com o dono do nome, que é Jesus, né? Aqueles que não têm comunhão com aquele que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, os apóstolos, depois da ressurreição, eles começaram a anunciar o evangelho em Jerusalém, a pregar, porque Jesus disse: ide, pregai o evangelho, iniciando por Jerusalém. Então eles começaram a pregar.
E ali em Atos, no capítulo 5, nos fala que os principais, os religiosos, os sacerdotes daquela época se levantaram e vieram a Pedro, trouxeram Pedro para a sua presença e disseram: olha, porque eles haviam proibido de que os apóstolos pregassem a Jesus. Eles vieram advertir, porque a igreja não temeu, né, aquele mandado dos religiosos e das autoridades, porque maior autoridade é o Senhor Jesus, e eles continuavam pregando. Eles não estavam cometendo crime, roubando, matando, prejudicando alguém, estavam falando de Jesus. Mas para aquelas autoridades aquilo ali era uma ofensa. Eles não queriam deixar de ser o centro das atenções do povo, e Jesus estava se tornando o centro das atenções do povo, né? Não só pelo nome, por causa da influência da igreja que estava pregando, porque eram 12 pescadores, não tinham muita fama no sentido secular, mas é por causa do legado que Jesus tinha deixado, tendo vivido 33 anos, sendo que um bom tempo agora, no final do seu ministério ali em Jerusalém, ele foi morto ali em Jerusalém, crucificado. E a palavra de Deus diz que no terceiro dia depois de crucificado ele ressuscitou. Então os apóstolos começaram a falar o nome de Jesus, a pregar esse legado. Eles começaram a dizer: Jesus morreu na cruz, como tinha falado, em favor de nós pecadores, para nos perdoar. E Jesus ressuscitou. Esta era a mensagem da igreja imediatamente ali depois da ressurreição de Jesus Cristo. Depois de terem sido cheios do Espírito Santo, eles falavam no Cristo que morreu, mas que ressuscitou, estava vivo. E aquilo ali incomodou as autoridades, e eles advertiram, trouxeram o pastor Pedro na frente dele, na presença deles, e disseram: olha, nós proibimos vocês de falar deste nome aqui em Jerusalém. No entanto, vocês encheram a cidade do nome de Jesus, encheram dessa doutrina, deste nome, né? Então veja bem, o nome de Jesus sempre provoca oposição naqueles que, né, resistem às coisas de Deus. E isso não é diferente, nunca foi diferente, não é diferente nos tempos atuais. E aqui Filipenses nos fala o motivo. A Bíblia diz que Jesus, como nós ouvimos aqui, ele mesmo sendo Deus, porque ele veio de Deus, ele nasceu num corpo de carne, no ventre de uma virgem, como a palavra de Deus diz, foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não teve por orgulho, não se usurpou desta condição de ser Deus, de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele humilhou-se, ele se fez semelhante aos homens, nascendo num corpo de carne igual ao nosso, e sendo em forma de homem, ele ainda humilhou-se a si mesmo, Ele ainda se rebaixou, se humilhou e se fez servo. Ele serviu, ele trouxe ajuda, auxílio, alento. Então o nome de Jesus, pelo que ele agiu desta forma, o seu nome foi exaltado soberanamente através da ressurreição e da sua ressurreição. E ele foi engrandecido, glorificado, e adentrou a destra de Deus, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. E então, tendo sido Jesus glorificado, o seu nome é sobre todo o nome. E a Bíblia diz aqui que por causa dele se humilhar, de cumprir a sua missão com galhardia, com graça, com realmente dedicação, com toda a íntegra da obra que ele veio realizar, ele tem um nome que é sobre todo nome, e diante do seu nome se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que ele é o Senhor. É sobre este nome que nós queremos falar. Isso aqui é uma introdução. Eu quero trazer para os nossos amigos,
e ouvintes agora, para você refletir sobre o porquê que a igreja fala tanto. Você podia dizer, quem sabe você diz assim, mas por que a igreja não varia? Uma live lá, por que o presbítero Daniel lá numa live e o pregador da live não traz outro nome? Falou de Jesus num dia, fala do outro no outro, mas não teria outro meio. Nós não podemos deixar de exaltar este nome. É o único nome que nós podemos vir aqui dizer para você que você pode recorrer a este, ao dono do nome, porque ele está vivo, ele vive, ele reina. E ele tem poder para abençoar a tua vida. Nós não seríamos abençoados, como disse o presbítero Daniel, mais uma vez citando ele, se não fosse este nome, né? Os louvores não exaltassem esse nome, eles não são louvores. Eles não são, se houver música que não exaltam o nome de Jesus, dizendo que são religiosas, mas não exaltam a Jesus Cristo como único Senhor, esta música não chegam, não passam do teto, do telhado, não passam das paredes aqui desse lugar, se não fosse isso. Mas os louvores que foram entoados aqui hoje, e os louvores que nós procuramos valorizar, e que a Banda Hebron procura valorizar, são esses, que exalta, né, a Jesus Cristo, né, aquele que é poderoso. Nós vamos meditar então aqui alguns versículos e quem sabe comentar, mas para você entender, né, o quanto o nome de Jesus é importante, porque Deus o fez, não porque nós. Olha, se dependesse de nós aqui na terra fazer poderoso o nome de Jesus e de o mundo aceitar isso, de o mundo aplaudir, não. Jesus é no mundo reconhecido, quem sabe até é citado, é reconhecido, né? Mas como alguém igual a outras personalidades que passaram, Jesus é citado como, quem sabe, mais uma opção a mais para alguém que queira recorrer a Ele. Tem isso, tem esse, tem esse, tem Jesus. Mas aqui, segundo Deus, a Bíblia nos diz que Jesus é o único, aquele a quem podemos recorrer e realmente não perder o nosso tempo. Porque no nome de Jesus há poder sem igual. Há poder sem igual. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16, 15 ao 17. Disse-lhes: ide por todo o mundo, eu já citei esse versículo, e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, essa parte eu já citei. Quem crer e for batizado será salvo. Veja bem o poder do nome, né? Batismo era uma identificação com o nome de Jesus, com o Evangelho, com a pregação de Jesus. Isso é ser batizado, é ser iniciado no caminho do Salvador, da salvação da sua alma em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, o crer é a condição, veja bem, será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí tem mais algumas outras coisas que não precisa agora no momento nós citar. Mas aqui está registrado, aberto, está clareado para nós que há poder sem limite no nome de Jesus. Há poder sem limite. Deus capacita, enche da sua graça, do seu poder. Veja bem, estes sinais seguirão os que crerem. Se você crer, você poderá ver sinais. Eu não estou dizendo que você vá levantar a mão e começar a fazer sinal, passe e estalar o dedo e fazer acontecer alguma coisa. Não. Você vai ver até na sua própria vida. Eu vi na minha vida, antes de crer em Jesus, a minha vida era uma coisa. Depois que eu criei em Jesus, a minha vida se tornou outra. Eu não tinha expectativa. Eu não tinha expectativa do amanhã. Eu não sabia se aquilo que eu sonhava eu ia conseguir alcançar. E até muitas vezes já nem sonhava mais. Em uma certa fase da minha vida eu não tinha sonhos, projetos, expectativas. Era só tristeza. Mas quando encontrei a Jesus, quando criei nele, eu pude ver os sinais dele já aparecerem na minha vida.
porque a minha visão começou a se clarear para as coisas que Deus tem para aqueles que creem. E o próprio poder do nome de Jesus, da sua palavra, porque quando fala em Jesus está associado ao seu nome, ao seu poder, está associado à sua palavra, o Espírito Santo, o poder do seu sangue derramado na cruz. Como eu disse, é o histórico, é o legado, é a obra, é o feito, é o que ele realizou. Não é simplesmente citar um nome de cor, não é simplesmente porque a própria Bíblia fala que não usar o nome do Senhor em vão. E diz a Bíblia que muitos usam o nome do Senhor também por má fama, por má índole. Então não é simplesmente citar, embora é um nome poderoso, mas é um nome que nós devemos estar discernindo o que significa. É o legado, o feito dele, a obra que ele realizou, o poder que há nesse nome. Esse nome deve ser reverenciado, temido, adorado. A Bíblia diz que ele é o único que deve ser adorado até. De alguém que viveu na terra num corpo de carne igual ao nosso, é o único que deve ser adorado, porque ele é Deus. Está escrito lá em Isaías, me parece 1:9, diz assim: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso é a profecia de Isaías sobre o nascimento. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então o nome de Jesus é sobre todo nome. Há poder no nome de Jesus. Quando você ora a Deus em nome de Jesus, a sua oração é ouvida. Quando você clama a Deus, clama em nome de Jesus, com temor a Deus, com fé nesse nome, com compromisso com o dono desse nome, você tem uma muralha que cerca a tua vida, de proteção e de vitória. O nome de Jesus, no nome de Jesus há perdão, conforme fala a palavra de Deus em Atos capítulo 10, versículo 43, e Mateus 1:21. No nome de Jesus há perdão. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Veja bem, muitas pessoas vivem em conflitos internos, vivem em opressões internas, em peso de consciência, em uma incerteza. Será que Deus olha para mim? Será que eu sou aceito por Deus? Será que Deus tem algo bom para mim? O que será que Deus tem para a minha vida? Será que Deus me aceita? A Bíblia diz aqui, no nome de Jesus há perdão único. O Deus provê a maneira de nós sermos aceitos diante dele, porque o perdão apaga as nossas más obras, nossas falhas, nossos pecados, nossas ofensas a Deus. Deus em Cristo Jesus nos perdoou através da sua obra na cruz do Calvário. Então no nome de Jesus há perdão. Em Mateus 1:21 diz: e ela dará à luz um filho, falando de Maria, da Virgem, e lhe porás o nome de Jesus. Quando isso Deus falou lá, a José, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. Veja bem, por que o nome de Jesus? Porque é nesse nome que nós temos paz com Deus, porque o perdão dos pecados traz paz. Por que nós exaltamos esse nome? Porque nós não alcançamos paz noutra coisa, noutro nome, noutro meio, noutros caminhos que nós andávamos. Nós estávamos sem paz, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos Deus no mundo, nós estávamos longe de Deus, nós não conseguíamos, embora nos esforçasse, nos aproximar de Deus, mas através do nome de Jesus, através do dono desse nome, da sua obra, do seu legado, do seu feito, nossa aproximação dele aconteceu. Nós podemos sentir que Deus quis chegar para perto de nós através de Jesus Cristo.
Foi só crer, nós não precisamos fazer mais nada. Eu não precisei me pintar de ouro para Deus se aproximar mais para mim. Eu não precisei mudar a minha condição social através do esforço, do trabalho. Embora se aconteceu isso, nós demos você prosperou, você prospera, isso não é errado, Deus, desde que seja com justiça. Mas não é isso que atrai Deus para você. Em qualquer situação que esteja a sua vida, lá Deus quer estar perto, mas Ele está perto de nós através daquele que é Jesus Cristo. Jesus aproximou, mostrou que Deus se aproximava de mim, né? Deus se achegou a nós através de Jesus Cristo. Primeiro Ele se achegou a nós, né? Então nos aproximemos dele, e nós poderemos ver que mais Ele vai se aproximar de nós ainda, para nos abençoar. Ainda diz a palavra de Deus que ainda diz-nos aqui o nosso tópico, que no nome de Jesus há poder vivificador, como está escrito em 1 João 5,12 e Judas versículo 20. Veja bem, poder vivificador. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. No nome de Jesus há poder para vivificar, para dar vida para a nossa vida, ser realmente vida, porque não adianta só viver perambular pela terra, viver aquela vida que não tem, você mesmo sabe que não é vida. Mas uma vida vivificada por Cristo, porque a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Ele é a vida, a verdadeira vida é a vida que está unida a Jesus. É Jesus vivendo em nós, aí nós vivemos para Deus, e aqui nós vivemos nessa terra essa vida em abundância que Deus, através de Cristo, tem para nós. Então, no nome de Jesus há poder vivificador. Em Judas, versículo 20, Judas, versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. No nome de Jesus, veja bem, edifica, a fé em Jesus edifica. A pessoa ora, a pessoa vai embora lá, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala a Deus em secreto, em nome de Jesus, clama a Deus. Ali você está recebendo vida pelo Espírito Santo de Deus, está sendo edificado, fortificado na graça, na fé, no ânimo, na esperança, na certeza das promessas, das bênçãos de Deus. Da vida com Cristo, você sente Deus em sua vida, Cristo, o Espírito Santo no seu coração. Há poder vivificador no nome de Jesus. No nome de Jesus há refúgio seguro. Numa situação como nós estamos vivendo nessa atual conjuntura, quase um ano já, essa pandemia. É um clima de insegurança, é um clima realmente de incertezas. Não podemos dizer que seja de pessimismo, porque pessimistas são poucos. E o pessimismo não é aprovado por Deus. Mas é um clima de cuidado, sim. É um clima de cuidados, para que tudo corra bem, para que estejamos guardados. Mas é importante nós saber também, embora isso não deva nos fazer ser imprudentes e andar de qualquer jeito e descuidar dos cuidados e deixar de lado as medidas, não. Mas é importante nós estarmos mais firmados na fé, que em Cristo Jesus há um refúgio bem seguro. Provérbios 18:10 nos diz a palavra de Deus. Veja bem: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo
e estará em alto retiro. Veja bem, será que o que pode te proteger garantidamente é isso aqui? Essa máscara? Será que pode te proteger e te imunizar garantidamente, te purificar de qualquer contágio? É passar 2 gotas de álcool gel nas mãos e friccionar bem para que esteja limpo? Isso aí são medidas protetivas instituídas diante de uma incerteza e de um desconhecimento até que grau aquilo ali pode proteger a nossa vida, mas deve-se fazer, deve-se cumprir, deve-se obedecer, deve-se ser cumpridor dessas medidas, até por incerteza mesmo de saber até onde vai a sua validade, mas deve-se cumprir. É o melhor que se pode oferecer, é o melhor que os órgãos nos oferecem, os órgãos de saúde podem nos dizer que se deve fazer. Agora, a Bíblia diz aqui que o nome de Jesus é torre forte, e que aquele que serve ao Senhor, que crê no Senhor, quando fala em justo, aqui está falando naquele que crê, porque ninguém é justificado pelas suas próprias obras. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aquele que crê tem justificação, é justificado. Então, para ele, para essa torre forte, porque torre forte é o nome do Senhor, para ela correrão o justo, e ele estará em alto retiro. Pense bem agora, nós numa situação, o Brasil, o mundo, cada um de nós cidadãos que perambulam por essa terra, seres humanos que andamos por essa terra, temos nossa família, nosso trabalho, temos o nosso dia a dia. O que nós vamos fazer para nos sentir seguros com aquilo que o mundo oferece? Nós poderemos nos sentir seguros? Não, mas nós podemos ter certeza que correndo para essa torre forte, nós temos um refúgio, um alto retiro. Seremos postos em um alto retiro pelo Senhor, pelo dono desse nome, pelo poder do nome de Jesus. Você que invoca, crê, venera, glorifica, serve a Jesus Cristo e glorifica o seu nome, corre para essa torre forte no aperto. Clama ao Senhor no dia da angústia, e o Senhor no dia da angústia, e o Senhor te livrará. Busca a Deus na insegurança, na incerteza, no perigo, e Deus será contigo para te dar a solução e a vitória. Vamos só mais 2 versículos aqui, o 13, e já estamos terminando agora, agora a palavra de Deus diz assim, ou melhor, o nosso tópico ainda diz assim, depois de refúgio seguro, no nome de Jesus há salvação, e no nome de Jesus há orientação para a vida. Salvação, lá em Atos 4,12, em nenhum outro nome há salvação. Eu creio que este é o assunto mais importante para nós que palmilhamos essa terra. Em primeiro lugar, é conhecer e reconhecer isso. Isso é definitivo para a eternidade. É nós sabermos isto e crermos assim, que em nenhum outro há salvação. Que triste, Que triste, que decepção. Em nenhum outro há salvação. Não é decepção. É só que está apontando para o único. Simplesmente isso. Porque também nem debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E agora, então, estamos perdidos. Mas quando diz que em nenhum outro há salvação, e que debaixo do céu não há outro nome, não há outro, isto aqui está subentendendo, está oculto aqui, o sujeito está oculto aqui, está, vamos dizer assim, subentendendo-se que há um. Então, se não há outro é porque há um. Se nenhum outro nome há, é porque há um nome. Mas se não há outro, mas há um pelo menos. E esse nome é Jesus.
né? Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Veja bem, nenhum outro nome há dado entre os homens. Por que entre os homens? Porque Jesus nasceu e foi dado o seu nome aqui por revelação de Deus. O seu nome será Jesus. Nós lemos um pouco acima. Pelo qual nós devamos ser salvos. Devamos, não é que nós possamos, nós podemos escolher, nós possamos optar. Nós devemos ser salvos por esse nome. Significa que não há outro nome, não há outra saída. Você precisa de salvação da sua alma, certeza de vida eterna, né? Uma vida de expectativa das coisas de Deus, certeza de que a tua vida está segura, né? E que a vida não é só aqui nessa terra, a eternidade é real, mas que você deve ter certeza que lá será feliz, uma vida de glória, de luz na presença de Deus. O nome, a porta, o próprio Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Esse é Jesus Cristo. É nesse nome que nós devemos ser salvos. Ah, mas se eu não quiser, tu não quer ser salvo? Tudo bem, mas tu deve ser. Deve ser. Deve buscar, deve reconhecer. Se não quer ser, é porque não está dando prioridade para isso. Muitas pessoas não estão dando prioridade mais para a eternidade, para a sua vida com Deus, para a salvação da sua alma. Tudo está bem, né? A vida financeira está bem, está sendo aplaudido pelas multidões, tem fama. Se não tem fama, mas tem muitos amigos para recorrer quando precisa ali. Se não tem muitos amigos, mas tem a família que ele ama, está tudo tranquilo, as coisas vão indo bem, mas nem sempre as coisas vão bem. E aí? E quando aperta a coisa? Quando aperta a coisa, de algum jeito ou do outro a gente dá lá, a gente é guerreiro, tá bem, tá, mas e quando termina essa vida, quando se finda, quando você chega a hora de expirar, os amigos, a condição social, a sua força, a sua capacidade de guerreiro vai lhe ajudar em alguma coisa? Onde estará a tua força? Nessa hora em que você tiver que nos seus últimos, no seu expirar aqui dessa terra, a quem você vai chamar primeiro? É a Deus, não é? E Deus vai responder o que? Ele é obrigado a te responder? Deus deve te responder? Não, Deus não deve te responder e te atender, te socorrer nessa hora, mas Ele pode fazê-lo. Ele pode fazê-lo, porque também você reconheceu que pelo nome de Jesus você deveria ter sido salvo, deve ser salvo. E se você reconhece que deve ser salvo, você deve batalhar por essa salvação aqui nessa terra, né? Deve batalhar, deve buscar. Como batalhar? Deve pagar algum preço? Não, você deve crer, deve buscar em Cristo Jesus esta salvação, porque não há outro nome. Você deve se apropriar daquilo que Deus deu de graça. A Bíblia diz que a salvação veio, né? Deus, através de Cristo, trouxe salvação a todos os homens. Tito 2, capítulo 2, versículo 11, está falando isso. A carta a Tito, né? Então, meu amigo, o nome de Jesus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Isso aí um dia vai acontecer, se não for aqui nessa terra, porque a igreja, aquele que crê, já está se dobrando diante desse nome agora. Agora, se não se dobrar aqui um dia do juízo, vai ter que se dobrar diante desse nome e ainda sair dali para acolher, para desfrutar, para receber a recompensa pelo que foi a sua vida. Não quis o nome de Jesus, vai para onde? Não quis. Mas então agora é tempo de se dobrar diante desse nome e o glorificar. Deus abençoe, meu amigo ouvinte. Creia em Jesus. Eu não digo aceita Jesus, porque na verdade Ele que está aceitando você nessa noite. Se você crê no nome dEle, você, Deus já te aceitou para estar perto dele. Crê em Jesus Cristo, isso sim eu digo. Crê em Jesus Cristo e será salvo, como disse o apóstolo Paulo em Atos 3:16, será salvo tu e a tua casa.